Hoje houve uma manifestação em Lisboa, conduzida pelo Solidariedade Imigrante, que é do Timóteo, e mais outras tantas instituições de apoio à imigração, a respeito da volta da manifestação de interesse. E como pauta, eles dizem que o governo está segregando, criando situações entre imigrantes da CPLP e imigrantes de outras nacionalidades, que dá oportunidade para se regularizar através da CPLP para quem entra no território e não dá às demais nacionalidades. Gente, muito embora tenha uma coerência no discurso, o que nós temos vivenciado. Hoje às vezes eu elejo uns dias para ser bastante polêmica. Eu vou falar da minha experiência, tá? Não tô levantando bandeira de nada. Eu estou falando sobre fatos. Percebam isso, fatos. Que eu vivencio e que colegas meus vivenciam, tá? Sem querer segregar nenhuma nacionalidade, vejam bem, sem querer segregar, vamos falar de duas situações aqui. Primeiro, o presidente da Câmara do Porto deu uma entrevista no jornal e disse o seguinte: muitos casos de lojas de souvenirs que estão hoje abertas no Porto são, na verdade, locais de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, lavagem de dinheiro do tráfico de seres humanos. Sabemos, inclusive, que numa blitz policial tinha nesse alojamento mais de 60 pessoas. E quando a gente entra a fundo para olhar o histórico da empresa, muitas delas, uma portinha, um mini mercado, uma coisinha mínima, tem mais de 40, 50, 60, 80 funcionários cadastrados naquela razão social. Isso levanta uma polêmica. Qual seria? Aí eu venho falar da minha experiência. Todas as semanas, eu recebo no meu telefone do site, que não é o meu telefone que eu costumo andar para falar com... Não é o meu telefone particular, é o telefone do site. Mensagens de pessoas de Bangladesh, Paquistão, Índia, Nepal, algumas do Afeganistão, propondo situações em que as perguntas são: doutora, quanto a senhora cobra para abrir a empresa? A senhora faz o contrato de trabalho? Eu falo assim, como assim? Não, é porque eu quero abrir uma empresa e eu quero fazer o contrato de trabalho. Contrato de trabalho para quem? Contrato de trabalho para que lá no consulado de origem essas pessoas obtenham o visto de trabalho, mas no fundo são elas que vão pagar todas as despesas de segurança social envolvidas, ou seja, são contratos fraudulentos. E eu digo sempre, eu não trabalho com isso. Isso é fraude, é crime, não me envolvo. Mas eu sou uma advogada ética. Quantos não são? Então existem máfias de pessoas que abrem empresas só, única, exclusivamente para operar a imigração, para fornecer contratos de trabalho. Então, quando existia a manifestação de interesse, existiu a situação da chegada. Ok, mas essas pessoas não têm acesso ao visto fácil de turista, ok? É para lembrar disso. Não são equiparados às situações de brasileiros que entram em Portugal sem visto. Então, ou elas vão obter visto para entrar em outro país da União Europeia e depois vinham para Portugal através da manifestação e pediam a residência, ou elas criavam situações simuladas a respeito de um contrato de trabalho fictício em que estava no combo do contrato de trabalho, tá? Ou melhor, estava no combo do pacote da concessão do visto, a questão dessa pessoa pagar para se colocar numa situação de um trabalhador regular. Ou seja, crime, falsificação de documento. Todas as semanas isso passa no meu telefone, ok? É óbvio que, infelizmente, não é possível a gente criminalizar pela cogitação. Ou seja, é um crime que na modalidade cogitada
não se pode fazer nada. Se pode fazer na modalidade tentada e na prática do crime em si. Mas aí você pode falar assim, doutora Priscila, não pode pegar o todo pela parte. Não, eu não estou dizendo que toda a imigração de pessoas desses países tem origem na fraude. Mas o que eu estou dizendo é que muitas têm. A outra situação é a questão do branqueamento de capital e do tráfico de drogas. Então, vocês me desculpem, mas a gente não pode olhar para toda a população desses países indo-hispânicos que estão indocumentados em Portugal como uma posição vitimista. Não é assim. E é preciso que as pessoas toquem o dedo nesta ferida. Eu não tenho um discurso de extrema-direita, mas a gente não pode fechar os olhos para aquilo que é óbvio. Então, entro na segunda discussão. Vai haver a volta da manifestação de interesse? Politicamente, me parece que não. E outra coisa que é muito importante é que as pessoas que vêm para Portugal numa condição de imigrante respeitem a cultura do país. Se vocês estão na região de Lisboa e no Porto e convivem com esse tipo de população, vocês vão observar o quanto são desrespeitosos, muitas vezes desrespeitosos com relação aos costumes de Portugal. Quando a gente está inserido numa nova cultura, é por nossa obrigação a gente fazer o máximo possível, não é para passar invisível, não, é para fazer parte, para se integrar. Não, eles se juntam em formas de guetos, ok? Geram uma certa apreensão, não estou dizendo que são o foco de nenhum cenário de violência. A violência não aumentou pelo número... Não estou falando sobre isso. Eu estou dizendo que é necessário que, independente do fato da pessoa ter ou não residência, é que ela procure se integrar na forma do viver em Portugal. E não é assim que acontece. Eles se impõem. E numa estrutura que vem em bando e que a própria questão da precariedade em relação à moradia é uma coisa que pesa muito, porque às vezes tem 5, 7, 8 pessoas vivendo num quarto. Gente, isso é absurdo. Isso é insalubre para qualquer ser humano. E por que essas pessoas se sujeitam a viver assim? A forma delas de viver, a cultura delas permite esse tipo de abordagem, costume, porque já é assim aonde eles vivem. Então, é necessário que quando vem para... Por que eu tô falando isso? Olha, eu trabalho com muitas pessoas da construção civil, muitas. Empresários. E os empresários têm que alugar imóveis quando eles vão fazer obras em destacamento. Então, por mais que você alugue, nas circunstâncias em que você tem uma mão de obra desses países da Ásia, e que você alugue uma casa com 3, 4 quartos para que você coloque 2 indivíduos em cada quarto, na maioria das vezes, uma das reclamações que eu escuto do empresariado é: eles querem ficar todos num quarto só. Juntar todas as camas, é a cultura, é a maneira de viver. Mas isso, em termos de higiene, em termos de salubridade, em termos de até de saúde, né, do ponto de vista do descanso, isso ofende a cultura portuguesa. E eu tô falando sobre alguns detalhes que podem parecer assim, isso não tem grande importância, mas no final tem. Porque isso é uma não integração. E a gente não pode chegar no novo país e não fazer o mínimo esforço para se entregar aos costumes locais. E aí aumenta o discurso xenofóbico para essa classe populacional. Mas voltando ao tema da manifestação de interesse, por que a manifestação não deve voltar? Muito embora o presidente Marcelo tenha feito esse discurso em junho, quando de supetão aprovou a extinção da manifestação de interesse, né, que a gente sabe que foi uma coisa assinada em menos de 3 horas, a estrutura do parlamento hoje não está voltada para iniciativas que promovam o retorno da manifestação. O que existe hoje é uma regulamentação mais detalhada dos vistos que hoje estão vigentes no país. Inclusive, melhor trabalhar a questão do visto de procura de trabalho. Agora, percebam, o que é muito importante,
existe uma necessidade de andar em comunhão com os atos dos consulados. E lá no consulado da Ásia, a gente tem uma demanda, uma carência muito grande de agilidade nos processos. E é isso que promove toda essa tensão em relação ao ingresso dessas pessoas no país e vão muitas vezes buscando meios alternativos à margem da legislação. Então, olha, eu não estou defendendo aqui que o governo agiu certo em relação à extinção abrupta da manifestação de interesse. Muito pelo contrário. Eu acho que deveria ter havido uma norma transitória, que é o que acontece sempre. Quando você tem uma norma polêmica, existe um período de transição em que você vai adaptando. E a gente fala disposições transitórias. Essa foi a falha da extinção da manifestação de interesse. E aí vem a iniciativa liberal com um processo que visa o quê? Regulamentar as pessoas que já estão em Portugal antes de junho e já tinham tempo de contribuição na segurança social. Isso já ameniza situações em que você possa não invocar a manifestação de interesse em si, mas outra forma de se regularizar no país se você não faz parte da comunidade da CPLP. Então, gente, eu quero deixar muito claro isso para os brasileiros que ficam na expectativa da manifestação de interesse voltar. Não é o que parece. Depois eu posso vir a morder a minha língua, mas o cenário político não se apresenta dessa maneira. Então, para o brasileiro, o que ele tem que focar? Na questão de conseguir a emissão do certificado da CPLP quando ele já está em Portugal, e isso ele pode obter judicialmente, porque é a aplicação do artigo 87A em conjunto com o 75.2, e tem um precedente muito importante, que foi a situação do brasileiro que ficou retido na imigração por esses dias. E uma juíza disse: olha, Portugal aceita que o brasileiro se regularize em Portugal. Ele declarou que ele vinha trabalhar, ficou preso na imigração, o advogado apresentou uma petição, a petição foi apreciada pelo Tribunal Administrativo e a juíza liberou esse brasileiro. Por quê? Porque a legislação está lá dizendo que eu posso me regularizar no país se eu faço parte da comunidade de língua portuguesa. Sendo brasileiro, não preciso de visto prévio para entrar no país, ele não tinha que inventar histórias a respeito disso. Então, abriu o precedente para que vocês entendam que na falta do botão acionado lá no site da CPLP, podem sim pedir na justiça a emissão do certificado. Porque a aplicação do artigo 87A e do 75.2 não exige nenhum tipo de regulamentação. Eles são artigos de aplicação imediata. Percebem isso? Bom, beijinho para vocês.